Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. O Senhor seja com o teu espírito. Que a graça seja convosco. Eu até acredito que a vacina ela possa fazer efeito, sim, mas ela não é a solução. A solução não é a vacina, a solução é Jesus. Nós sabemos que Jesus ele nos garante a vida eterna. A vacina pode nos garantir, talvez, contra esse vírus, mas pode pegar qualquer outra doença, pode morrer de infarto, pode morrer de qualquer coisa, qualquer outro problema aí, de câncer, enfim, de qualquer outro problema. Você pode morrer. Então, o garantido para nós é Jesus Cristo, porque daí Jesus nos garante a vida eterna. Então, porque essa vida, de um jeito ou do outro, nós vamos morrer. Eu me lembro certa vez que eu estava orando e a Bíblia diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E aí eu estava orando e eu estava pedindo para Jesus, eu estava pedindo o dom de curar os enfermos. E aí fazia tempo já que eu estava pedindo, né? Estava pedindo dom, eu achava que era grande e firme, né, curar os enfermos. E num sonho, numa visão, era mais visão do que sonho. Jesus apareceu para mim, eu estava pedindo justamente isso. E Jesus chegou para mim e disse assim, ele disse: olha, eu vim aqui te fazer uma pergunta. Jesus disse para mim: tu tá aí, tu acha que curar os enfermos é coisa grande e firme? Eu disse: claro, Jesus, eu acho que sim. Eu acho que é coisa grande e firme. O Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então eu estou pedindo justamente isso. Para mim é grande e firme. Ele disse: não, isso não é grande nem firme. Aí ele me fez a seguinte colocação. Ele disse: eu ressuscitei Lázaro. E no entanto Lázaro morreu de novo. Lázaro morreu de novo. Depois disso, eu curei os leprosos. Mas no entanto eles morreram com outras doenças. E aí ele começou a dizer assim, ele disse: todos os milagres que eu fiz, todos aqueles que eu curei, eles morreram de novo. Ele disse: então não é grande nem firme. Curar os enfermos não é grande nem firme. Aquilo que é grande e firme é aquilo que é eterno. É a vida eterna, é a salvação. Isso é grande e firme. Tu tem que buscar a salvação, tem que buscar aquilo que é eterno. E aí eu comecei a buscar então as coisas eternas do Senhor, as coisas grandes e firmes, as coisas eternas de Jesus. Então eu quero dizer para você nesta noite que vamos buscar as coisas grandes e firmes. As pessoas estão muito ansiosas buscando essa vacina. Isso aí não é grande, não é firme. Isso aí não é. As pessoas vão, eu vejo aquelas pessoas bem idosas, com 80 e poucos anos, recebendo aquela vacina. Para eles aquilo lá parece que é a melhor coisa do mundo. E eles não sabem que de repente dali um mês vai morrer com um infarto, uma outra doença. Eles não sabem. As pessoas não sabem de nada. Nós não sabemos de nada, nós não sabemos de nada, nós não sabemos do dia de amanhã, nem daqui meia hora, nem daqui uma hora, nós não sabemos nada disso aí, e nem precisamos saber também. O importante é nós estarmos nas mãos de Deus e confiar em Jesus Cristo e saber que Ele é eterno e nós podemos ser eternos também, se nós aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas almas e também de nossas vidas. Por que não dizer de nossas vidas? Ele é o Salvador de nossas almas e de nossas vidas. Então nós estamos aqui mais uma vez, junto com vocês, para falar de Jesus, falar desse Jesus, falar a palavra de Deus. Eu trouxe aqui nesta noite uma palavra, onde eu já preguei essa palavra, mas a primeira mensagem, acho que foi a segunda que eu preguei, foi essa palavra aqui, mas muitos talvez não escutaram essa palavra. E ela vem bem ao encontro daquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Por isso eu gostaria de repetir, até porque a Covid-19 ela teve a segunda onda. Estamos agora no pico da segunda onda. Estamos agora bem no meio da segunda onda. Então, quando eu preguei, estávamos na primeira onda. E agora nós estamos na segunda onda. Então eu gostaria que as pessoas que pudessem nos acompanhar, nos seus lares aí, quem puder pegar suas Bíblias, eu gostaria que nos acompanhasse aí
numa palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Todas as pessoas que tiverem suas Bíblias, que quiserem nos acompanhar, essas pessoas que estão nos seus lares, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, né, desligar a televisão agora um pouco, deixar um pouco de lado essas notícias ruins aí. Hoje, se você assistir o Jornal Nacional, você só vai ouvir notícia ruim. Pode ter certeza, qualquer jornal aí, de qualquer emissora de televisão, só coisa ruim. Mas eu quero passar para vocês coisa boa. Quero passar para vocês algo bom, algo especial para vocês. Então, que vocês procurem encontrar aí nas suas Bíblias, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Eu vou pedir também às pessoas agora que dão um tempo nas mensagens, pode até escrever a tua mensagem, mas agora nos telefonar para cá, dá um tempo agora e vamos nos concentrar agora na palavra do Senhor, que é mais importante, né? Depois nós vamos ter todo o tempo para nós dar toda a atenção para vocês, as pessoas que querem fazer contato, as pessoas que querem ligar, vão ter todo o tempo do mundo. Mas agora eu pediria que vocês prestassem atenção na mensagem. Então vamos para a palavra do Senhor. Eu não sei se antes da palavra o pastor Marcos tem alguma coisa para dizer. Ele disse que está tranquilo aí, então depois ele vai ter oportunidade, ele vai estar aí agora, tá aí trabalhando aí na técnica aí, depois então da mensagem. Então vamos lá pela palavra de Deus. Se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 13. Diz assim: olha só, não é eu que estou dizendo, é Deus. É Deus que está falando isso. Deus aparece a Salomão pela segunda vez, ele faz promessas, olha só. Então Deus falando com Salomão. E desta noite ele está falando para nós também. Porque hoje nós vivemos esse tempo, que diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Olha só, se acontecer isso, ele está dizendo. Agora ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos aqui algo que está acontecendo, algo que hoje ele é bem presente nas nossas vidas. É por isso que hoje eu resolvi na oração, na realidade eu fui tocado por Deus para voltar nessa mensagem aqui, porque quando eu estava orando, Deus me trouxe para esta mensagem. Antes de orar, eu não tinha ainda a mensagem preparada. Foi hoje à tarde, quando eu estava orando, que Deus deu a mensagem. Então, para voltar à mensagem, a primeira mensagem que eu preguei aqui no dia 1º de janeiro de 2021, que diz assim, olha Deus dizendo: se eu cerrar os céus e não mandar chuva, então, se tiver uma estiagem, né, uma seca, para vocês entenderem melhor, se tiver seca, né, se não está chovendo, aí diz assim, ou se eu mandar, a seca já teve aqui no Rio Grande do Sul, tem partes aí do Rio Grande do Sul que ainda está afetado pela seca. Nós estamos vivendo esse momento aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a seca, a estiagem, tem uma estiagem agora, então está acontecendo isso. Aí diz assim, ou se eu mandar, olha só, se houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, a plantação, a terra. Se eu ordenar os gafanhotos, quer dizer que Deus dá ordem para os gafanhotos. Ele pode dar ordem, tanto para sair como para vir. Os gafanhotos chegaram até a Argentina ali, estavam aí na divisa ali, não sei se chegaram a passar para cá, mas estavam ali, os gafanhotos estavam ali. Estavam esperando para passar para cá, para consumir a plantação das pessoas. E diz assim, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. O que vocês acham que é a Covid-19? A Covid-19 é exatamente uma peste. É uma peste que está aí, é uma peste que veio. É uma peste que veio, e aqui disse, se eu enviar, se eu mandar a peste. Deus está dizendo, se eu mandar a peste entre o meu povo. Ele tá fazendo aqui uma comparação, se ele fizesse isso. Se ele fizesse isso. Quem mandou não importa, o importante é que a peste está aí.
Se foi Deus que mandou, foi o diabo que mandou. Alguns dizem que foi Deus que mandou para provar o ser humano, outros dizem que foi o diabo que mandou. Mas o fato é que a peste está aí. A peste está matando, a peste está destruindo o povo. Os gafanhotos não afetaram muita coisa. A seca não está afetando muita gente. Porque está afetando mais os agricultores. Agora, a peste está afetando todos nós. Todos, de uma forma ou de outra. Diretamente ou indiretamente está afetando todos. Todos. A peste está afetando todos. Seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja através de parentes, mas o fato é que a peste está atingindo a todos. Nesse momento, todos estão sendo afetados, de uma forma ou de outra estão sendo afetados por esta peste que está entre o povo, entre todo o povo, todas as nações, não é apenas o povo de Israel aqui. Que está falando, não é apenas o povo do Brasil, não é apenas o povo gaúcho, não é apenas o povo de Sapucaí do Sul, mas é o povo no mundo todo está sendo afetado por esta peste. Agora diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui também está abrangendo todos aqueles que acreditam em Deus, todos aqueles que de uma forma ou outra, eles estão falando sobre o nome de Deus. Todos que se chama pelo meu nome, quer dizer, aqueles que acreditam em Deus. Todos os seres humanos da face da terra que acreditam em Deus. Seja os católicos, seja os evangélicos, batista, assembleiano, da quadrangular, mundial, da igreja universal. Seja de qual for a igreja, todos aqueles que se chamam pelo meu nome, diz a palavra de Deus, todos, abrangendo todos. Seja pastores, seja bispo, seja padre, seja papa, seja quem for. Todos, que está abrangendo todos. Se este povo que se chama pelo meu nome, todas as pessoas, está abrangendo todos aqueles que acreditam em Deus de uma forma ou de outra acreditam em Deus. Se este povo, ele se humilhar, olha só, são 4 passos apenas. Parece pouco, mas é muita coisa. Se este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí eu pergunto para vocês, já está fazendo 1 ano, já fez 1 ano que começou essa pandemia. Ontem fez 1 ano que a pandemia foi declarada pandemia, que foi declarado esse nome pandemia, que é um vírus que está atingindo a humanidade inteira. Pandemia significa um vírus que está, uma praga que está atingindo a humanidade, toda a humanidade. 1 ano. Agora eu pergunto para vocês, por que ainda Deus não se levantou? E existem desafios que estão fazendo desafios por aí. Eu tenho visto ali no YouTube, eu vi um cantor, eu não vou dizer nomes aqui, um cantor fez um desafio para os pastores, né, então por que esses pastores não se levantam e não expulsam esse vírus? Eu vi isso aí, e aí, por incrível que pareça, eu estava vendo as respostas dos pastores, e as respostas dos pastores com raiva, com ódio. Dava para ver nos olhos daqueles pastores, eles dando uma resposta com raiva daquele homem, não com amor. Não com amor. O que eu diria para esse homem hoje, esse cantor? Talvez até ele vai ter acesso a esse vídeo. Acredito que não, mas talvez até vai ter acesso à live. Eu quero dizer para você que desafiou os pastores, você está certo. Nós, pastores, estamos errados, porque nós não estamos cumprindo e fazendo aquilo que Deus está mandando nós fazer. E ele disse: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Aqueles pastores olhavam com raiva, aquele Valdomiro Santiago estava olhando com raiva e amaldiçoando aquele cantor. Aonde era para... A Bíblia manda nós amar os nossos inimigos. A Bíblia manda nós fazer o contrário. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e pedir socorro para o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A Bíblia fala sobre 2 homens que subiram ao templo orar. Jesus fala
Jesus, é o próprio Jesus fala, e ele diz na sua ilustração, ele diz assim: 2 homens subiram ao templo orar. Os 2 foram para o templo orar, olha só, um fariseu e um publicano. Aí o fariseu orava dessa maneira: Senhor, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo, jejuo 2 vezes por semana, e assim por diante. Olha só quanta coisa boa que ele fazia. Mas o outro, o publicano, porém, a Bíblia diz que ele nem ainda se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: qual deles saiu justificado? E aí ele mesmo disse: o publicano saiu justificado, porque ele disse que qualquer que de si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que de si mesmo se humilhar será exaltado. Mas agora nós vimos ali as respostas, eu estava vendo as respostas daqueles pastores. Aqueles que responderam, não estou falando aqui de todos os pastores, eu estou falando daqueles que deram a resposta, deram uma resposta errada para aquele homem. Eles eram para chegar e dizer assim: olha aqui, meu amigo, eu estou orando por você. Eu quero que Deus tenha misericórdia de você. E se nós estamos errados, eu assumo a minha parcela de culpa, a minha parcela de erro. Realmente nós estamos errados, sim. Nós estamos no caminho errado. É por isso que esse vírus não vai embora. É por isso que o Senhor não está nos ouvindo mais. Porque a Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não vos ouça. Alguma coisa está entre nós e Deus, seja iniquidade ou seja pecado. Porque o Senhor não nos ouve, porque o Senhor não manda essa praga embora, é porque nós somos culpados, é porque nós temos que pedir perdão para Deus, é porque nós temos que pedir misericórdia para o Senhor, é porque nós temos que se humilhar, conforme diz a palavra. Se humilhar é se apequenar, é se diminuir. Se humilhar. Nós precisamos se humilhar, não se exaltar. O nosso povo, nosso segmento evangélico está corrompido de uma maneira terrível, de uma maneira trágica, pode-se dizer assim. Deus não está gostando de nós. Algo estamos fazendo de errado. Nós não estamos fazendo aquilo que está escrito na palavra de Deus: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Eu quero citar aqui um fato que aconteceu há alguns anos atrás. Eu me lembro quando pregavam na igreja que se o PT ganhasse as eleições para presidente, iam fechar as igrejas. E tinha um pastor, que era o meu pastor na época, e esse pastor dizia: não vote naquele candidato do PT, não vote no Lula, vou dizer o nome aqui, não vote no Lula, porque ele vai fechar as igrejas. E aí naquela época, ganhou para presidente o Lula, ganhou para governador Lívio Dutra, e ganhou aqui no município também, acho que foi o Balinho, para todos do PT. Fizeram o que chamavam um alinhamento das estrelas, federal, estadual e municipal. E aí então, o que aconteceu? O prefeito de Sapucaí, daqui da cidade, foi lá no pastor e deu 3 cargos de diretor para o pastor. 3 cargos de diretor. Um para a filha dele, um para o irmão dele, e um para o filho do vice-presidente. Então o presidente ganhou 2 cargos, deu um para a filha e um para o irmão. E o vice-presidente ganhou um cargo, deu para o seu filho. Daí o PT ficou bem bonzinho. Daí o PT era bom, né? Daí nunca mais falaram do PT. É interessante, né? É interessante, as pessoas se vendem. As pessoas trocam as suas convicções, a sua fé por migalha, por miséria, por emprego, por função, simplesmente por trocam, quer dizer, não prestava, agora presta. Eu estou sendo aqui bem direto, eu sou direto. Chegou o tempo de nós pegar aqueles podres, tirar aquelas podridão do meio da nossa igreja. Chegou o tempo onde nós precisamos se levantar contra a corrupção dentro da igreja. Chegou o tempo.
Chegou o tempo de nós começar a realmente bater no nosso peito e assumir as nossas misérias, os nossos erros. Chegou o tempo da justiça de Deus estar caindo sobre o povo. Estão morrendo. Eu não estou julgando quem está morrendo. Quem sou eu para julgar? Não julgo ninguém. Não julgo ninguém. Mas um apelo quero fazer para vocês nesta noite. Vamos se humilhar. Vamos se humilhar. Chegou a hora de nós nos humilhar. Chegou a hora de nós dizer para Jesus. Hoje, quando eu orava de tarde, eu dizia: Jesus, eu nem sei aonde eu me enquadro. Eu nem sei quanto eu sou pequeno. Eu nem sei aonde eu posso me enquadrar. Comecei a olhar para dentro de mim, comecei a ver as minhas falhas, minhas fraquezas. Comecei a olhar para o meu passado. E de muitas coisas que eu fiz no passado, eu senti vergonha. Eu senti tristeza. Eu senti arrependimento. Profundo arrependimento. Aí eu comecei a dizer para Jesus: Jesus, o que eu vou pregar essa noite? O que eu vou pregar lá para aquele povo? E eles estão lá esperando. Tem gente nas casas, tem gente perto, tem gente de longe. Eles estão lá esperando. Eles estão lá ansiosos para receber uma palavra que vem do teu trono. E aí eu dizia: Senhor, me dá uma palavra, eu quero uma palavra bem suave. Eu tenho pregado exortação para o povo. Quem sou eu para exortar alguém, Senhor? Quem sou eu para exortar o povo, se sou uma pessoa tão falha? Quem sou eu? Muitos deles conhecem os meus erros. Aí eu começava a dizer para Jesus: Jesus, me dá uma palavra tranquila. Me dá uma palavra, Senhor, uma palavra de ânimo para o povo, mas me dá uma palavra tranquila. Aí o Senhor me traz: não, tu vai voltar. Tu vai voltar à primeira mensagem que você pregou lá na rádio. Tu vai pregar aquela palavra de exortação, aquela palavra de arrependimento, aquela palavra para eles se humilharem, porque senão a raça humana vai ser extinta da face da terra se eles não se humilhar. Porque eu já falei na primeira vez, na primeira onda eu já estava acabando com o vírus, mas eles não se humilharam, eles foram arrogantes, eles continuaram com os mesmos erros, eles continuaram a fazendo as mesmas coisas. Aí eu comecei a me lembrar de um pastor que ficou um bom tempo com a Covid-19. E esse pastor, quando voltou do hospital, ele voltou como fosse um rei. Ele foi aplaudido. Ele chegou no púlpito, ele bateu no pé e disse: eu venci a Covid, eu venci a morte, eu, se encheu de eu. Ele foi arrogante. Ele foi prepotente, ele não se humilhou, ao contrário, ele se exaltou. Aí a palavra de Deus disse: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que era para ele ter feito quando ele voltou? Que Deus teve misericórdia dele, não acabou com a vida dele. Era para ele chegar, se atirar diante do povo, diante da igreja, com o seu rosto ao chão e dizer: o Senhor me deu mais uma chance, agora orem por mim. Era para ele pedir oração para a igreja e se humilhar diante de Deus, e botar o rosto no pó e se humilhar e pedir perdão dos seus pecados, e não se encher de razão, não se encher de orgulho, não se encher de prepotência, de arrogância. É por isso que o Senhor mandou vir a segunda onda dessa Covid-19 e está matando gente, porque o povo não consegue se humilhar, cada vez se exalta mais. Quem disse que foi tu que venceu a Covid-19? Você não venceu porcaria nenhuma, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Quem está vencendo a Covid-19 é o próprio Jesus que está vencendo por você. É por você que ele está lutando. Não foi você quem venceu, não foi você que morreu na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo que venceu por nós. E a Bíblia diz que ele levou sobre nós todas as nossas enfermidades, as nossas culpas, nossas iniquidades. Ele levou na cruz do Calvário. Foi ele quem venceu na cruz do Calvário, não foi você. Você é um pobre miserável que está vivo pela misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia e te trouxe de volta, e você continua sendo arrogante, sendo prepotente. Olha que ele pode te matar amanhã.
Vamos se humilhar diante de Deus, bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador, porque eu não sou nada diante de ti. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele espera dos pastores. É isso que Ele espera dos pregadores. Mas os pregadores, a maioria são covardes. A maioria não tem coragem de pregar uma palavra, que é essa palavra que eu estou pregando nesta noite. Talvez seja por isso que Ele me escolheu para pregar a palavra. Porque eu sou talvez muito pior do que vocês. Mas o Senhor sabe que eu tenho um coração destemido. E eu prego a palavra de Deus como ela é. E não distorcendo e não bajulando pastores. Há muitos profetas de Baal que eles estão por aí bajulando os pastores, bajulando os presidentes, em troca de um cargo, de uma função, de uma carteirinha de pastores. Mas Deus vai trazer a juízo e vocês todos vão ver o peso na mão de Deus. Porque vocês estão usando a palavra de Deus, a igreja, que tem o nome de Deus, para pisar nos outros, para subir. Eu conheço obreiros, pastor Marcos, que está pisando nos obreiros, puxando lá do pastor lá, bajulando os pastores, levando fofoca para os pastores. Estão lá adorando os pastores, em vez de adorar Jesus, adorando como adorar um rei. Mas Deus vai trazer, está trazendo a juízo. Deus está trazendo juízo. Isso está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus está vindo. A justiça de Deus está vindo. Está vindo com muita força. Está vindo com tudo. Está vindo. Pessoas que se levantam contra o ministério. Deus colocou pessoas, deu ministério para pessoas. E outras pessoas se levantam contra o ministério porque são pessoas da verdade. Porque são pessoas que falam a verdade, são cortados. Mas Deus está trazendo juízo. Deus está trazendo juízo contra potências evangélicas, como Gedeões. Deus está trazendo juízo com potências de igrejas. Igrejas que são verdadeiras potências. Pessoas milionárias, pastores milionários, ricos. Pastores que pisam em cima dos obreiros, pisam em cima de outros pastores, em benefício próprio. Mas Deus está trazendo justiça. Deus está tocando. E Ele disse: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Mas eles não conseguem mais se humilhar. Eles estão com a mente fechada. Eles estão com o coração endurecido como o faraó. Mesmo eles vendo Deus usar, mesmo eles vendo Deus usar pessoas, mesmo assim eles pisam naquelas pessoas que Deus está usando. Porque eles têm o coração endurecido. E eles não conseguem se humilhar. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você já viu um pastor presidente se dobrar diante da igreja e pedir oração para a igreja? Mas ao contrário, sabe o que eles dizem? Eu te autorizo você orar pelos enfermos. Eu te autorizo você orar pelos enfermos. Eu vi quantas vezes o pastor dizer isso, mas quem é ele para autorizar? Quem ele pensa que é para autorizar? Jesus já autorizou nós orar pelas pessoas. Jesus já determinou nós orar pelas pessoas. Jesus nos já determinou para pregar a palavra. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas pessoas são arrogantes, eles acham que eles são os donos da igreja. E eles mantêm a igreja. Eles querem assim: eu sou pastor, vocês são as ovelhas. Eles querem manter a igreja como ovelha, para que eles possam usufruir da ovelha. Tirar a lã da ovelha, tirar a carne da ovelha, comer até a carne da ovelha se bobear. Se aproveitar da ovelha. Aonde que Jesus Cristo chamou os discípulos de ovelha? Jesus nunca chamou os discípulos de ovelha. Ele disse: vós sois meus discípulos, ide fazer discípulos. Ele não diz: vai, fabrica ovelha. Ele disse: ide fazer discípulos. Mas eles querem manter as pessoas como ovelha. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Luz não depende de outra luz. Hoje no meu trabalho, eu falava lá para o meu colega de trabalho. Eu peguei uma luzinha bem pequenininha que tinha na parede e peguei a lâmpada fluorescente. Eu liguei e disse: qual dessas depende uma da outra? Uma pode ser menor que a outra, mas uma luz não depende de outra luz. A luz depende da energia que vem da fonte, que é Jesus Cristo.
Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A nossa energia não vem do pastor, o nosso brilho não vem do pastor, mas vem de Jesus, que é o sumo pastor. Esse sim pode nos dar o brilho, pode nos dar a luz, para que possamos ser luz. Mas eles querem matar as pessoas como soldadinhos de chumbo. Pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir. Eles querem manter as pessoas sobre um jugo maldito, um jugo onde as pessoas não podem pregar aquilo que Jesus manda pregar. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado uma liberdade. Graças a Deus, Deus tem nos dado um lugar aqui que nós podemos pregar a palavra de Deus. Sem ninguém estar aqui do nosso lado para dizer: tu fala isso, tu não pode falar aquilo. Sem ninguém com uma sinetinha aqui para me parar aqui nesta noite. Existe uma sinetinha que eles param, que eles querem tocar quando alguém está falando língua estranha, quando alguém está profetizando. Eu conheço um pastor que chegou aí e disse que só vai aceitar, a profecia não pode ser profetizado publicamente. Ele disse que tem que profetizar no ouvido do diácono. O diácono vai lá na frente e profetiza no ouvido dele, e aí ele vai ver se vai aceitar a profecia ou não. Quer dizer que agora Deus tem que pedir permissão para o pastor, para ver se pode falar ou não pode falar. Mas quem tu pensa que é o pastor arrogante? Deus vai trazer isso tudo a juízo. Deus fala quando quer, usa quem Ele quer, aonde Ele quer. E agora Deus está mostrando para vocês quem Ele é. Porque vocês foram arrogantes. Porque vocês não querem se humilhar. Porque a palavra aqui ela é bem clara. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, quer dizer buscar a minha presença, e aí se converter dos maus caminhos. Quanta gente que anda nos maus caminhos, quanta gente, e aí eles não querem mudar os maus caminhos. Eu vi um pastor famoso, e aí estava escrito assim no YouTube, está escrito: esse pastor trouxe uma grande mensagem antes de morrer. E aí eu fui ver para ver qual é que era a grande mensagem. A grande mensagem dele era ele estava falando dos brincos das mulheres, estava falando do batom, estava falando da calça. Mas ele não falou da roubalheira que fazem na igreja. Ele não falou das corrupções. Ele não falou das mansões. Ele não falou do dinheiro que é desviado para a sua própria conta. Ele não falou: aí está o grande problema da igreja. A corrupção, a roubalheira. Aí sim está os crimes. Aí sim está o grande pecado. Não é os costumes que fazem a diferença, mas é aquilo que a Bíblia abomina, aquilo que é um pecado grave, que é roubar de Deus. Ele não falou nada disso, não falou das corrupções, não falou do tráfico de influência, não falou das pessoas que se envolvem em política e ganham grandes fortunas para apoiar aquele ou outro político. Eu não estou falando aqui de crentes que se envolvem em política. Eu estou falando aqui daquelas pessoas que são manipuladas pela política. São manipulados, que se vende a sua alma por causa de cargo, por causa de função, por causa de apoio político. Nós estamos falando aqui de coisa muito mais grave. Nós estamos falando aqui de pecados mortais. Nós estamos falando aqui de adultério. Nós estamos falando aqui de coisas graves. Eu me lembro quando eu estava na ativa, na brigada. Eu fui chamado para uma ocorrência, onde havia um obreiro da igreja, amigo do pastor, que estava, uma mulher de um cabaré, estava com um cheque, que ele tinha dado um cheque sem fundo para uma mulher prostituta, para fazer programa, e ele queria que eu fosse prender o pastor, que estava lá na igreja, e eu disse, como é que eu ia lá prender ele, eu disse, mas eu tenho que prender tu também, porque tu também cometeu um crime. Daí só não foi adiante, ela não quis ir adiante, porque ela também seria presa também, porque prostituição também é crime. Imagina eu entrar na igreja, e eu tenho que prender o próprio pastor, o próprio pregador que está lá na frente da igreja, porque tinha largado um cheque sem fundo para uma prostituta de um cabaré. Eu estava fazendo uma ronda no bairro Carioca, aqui de Sapucaí do Sul. E lá estava, quando eu vi a caminhonete do secretário de missões da igreja, eu não acreditei. O que ele está fazendo aqui? Porque era um baile que tinha lá tinha um baile. E aí eu peguei e me aproximei com a viatura, e ele não aguentou e veio até a viatura. E eu levantei o bonezinho, lá estava ele com uma cervejinha na mão, dançando com uma morena, que não era a esposa dele, lá num baile. Secretário de missões.
secretário de missões, amigão do pastor, obreiro, mão direita do pastor, estava lá. Eu conhecia os podres deles, por isso que eles não gostavam de mim. Eu conhecia, eu sabia de tudo que eles faziam, dos seus adultérios, das suas prostituições, dos seus distúrbios, das suas coisas erradas que eles faziam. Aí é muito mais fácil tu pegar uma pessoa dessa e colocar para fora. Em vez de tu colocar o pecado para fora, é mais fácil tu tirar aquele que sabe do pecado para fora. Mas agora Deus está trazendo a juízo. Deus está trazendo a juízo. Eu trabalhava, fazia evangelismo. E aí acabaram com o evangelismo. Eu cheguei em casa muito triste por ter acabado com o evangelismo. Eu disse umas verdades para o presidente. E esse presidente reuniu os obreiros e me proibiu de pregar. Eu cheguei na minha casa, eu levantei as minhas mãos para cima e comecei a chorar diante de Deus. E eu disse: Senhor, o Senhor me conhece, conhece meu coração. E o Senhor sabe que eu sou uma pessoa muito radical naquilo que eu acredito. Eu disse: eu acredito em Ti. Eu disse: só que muita gente, obreiros, se lançaram contra mim. Eles se lançaram contra mim e ficaram do lado do homem lá. Eu disse: eu vou te fazer uma proposta, Jesus, que a peste venha sobre aquele que estiver errado. Não deu 15 dias, a peste veio sobre o pastor, presidente. E eu já estou aqui faz 1 ano. Ele quase morreu. Então eu quero dizer para vocês nesta noite, nesta mensagem, nós precisamos corrigir aquilo que está errado. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos consertar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Mas jamais deve se levantar contra os ungidos de Deus. Jamais nós devemos levantar contra os ungidos de Deus. Daqueles meus acusadores já morreu 4. Daqueles obreiros que se levantaram a mão me julgando, já morreu 4 deles. Eu estou dizendo isso não com alegria, mas com tristeza, porque eu amava aqueles pregadores. Eu estou dizendo isso aqui com grande tristeza no meu coração. E eu não quero que morra mais ninguém, mas que Deus possa nos perdoar, porque eu também tenho os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Mas existe uma diferença entre eu e eles. Eu tenho a coragem de bater no meu peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quando nós fizermos isso, quando nós se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, aonde nós estamos errando? Aonde nós estamos? Eu digo todos os dias, todas as horas para Jesus. Lá no meu trabalho, na rua, na minha casa, na minha chácara, no meu sítio, onde eu estiver, eu digo para Jesus: Jesus, me mostra. Me mostra onde é que estão os meus pecados. Aqueles ocultos, aqueles que eu não sei, aqueles que eu não lembro mais, aqueles que eu fiz no passado, me mostra, porque eu quero me purificar. Eu quero, Senhor, o perdão. Eu quero, Senhor, mudar. Eu quero, Senhor, me tornar uma pessoa melhor. Todos os dias eu faço isso. Esses dias uma mulher perguntou para mim: por que você não gosta de pastor? Olha só a pergunta que a mulher fez. Eu disse: eu amo os pastores. Eu amo tanto que eu não quero que eles vão para o inferno. É por isso que eu prego a palavra de Deus para eles também. Eles pregam para muitas pessoas, mas eles se esquecem de pregar para eles mesmos. Então eu tenho que pregar para eles, porque senão eles vão se perder. Eu cheguei e disse para o meu presidente, eu disse: pastor, eu vim aqui lhe dizer uma coisa. Eu estou preocupado com o senhor. Eu disse: porque o senhor, muito foi dado para o senhor. A Bíblia diz que aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Eu disse: do senhor vai ser cobrado muita coisa. De mim nada, o senhor não me deu nada. Eu disse: então eu estou preocupado com o senhor, porque muito vai ser cobrado do senhor, porque foi lhe dado muito. O senhor é o presidente. E eu falei bastante coisa para ele que estava errado. Eu fiquei na casa dele um bom tempo, fiquei 3 horas na casa dele, tomei café com ele com todo o respeito, com todo o carinho, cuidando para não ferir o homem. Eu disse muita coisa que estava acontecendo errado na igreja. Aí ele chamou outro pastor que estava ali e disse: foi Deus que te mostrou tudo isso? Eu disse: foi Deus sim. Ele disse: então ora por nós.
Daí eu orei por eles. Daí ele saiu dali, fez uma reunião com os obreiros e fechou as portas para mim na igreja. Totalmente o contrário daquilo que ele tinha falado ali. Pessoas de duas faces, pessoas de duas personalidades. Pessoas que agem de uma forma, só que eles esquecem que há um Deus. Eles esquecem que há um Deus acima de nós todos que nos julga. Eles esquecem que quando nós julgamos, nós somos julgados. A palavra da Santa Ceia todos os meses eles falam assim, e diz assim: não julgueis para que não seja julgado. E quando somos julgados, somos repreendidos para o Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mas eles estão sempre julgando, porque eles se colocam acima de tudo e de todos, acima do bem e do mal. Eles acham que pode fazer o mal, eles acham que pode pisar nos obreiros, eles acham que pode pisar nas pessoas e não dá nada. Mas a justiça de Deus está vindo, está chegando, e agora Deus vai se levantar defendendo os seus verdadeiros adoradores, verdadeiros obreiros, pessoas de verdade, pessoas de caráter, pessoas de moral, que muitas vezes é desmoralizado por esta gente que são hipócritas, fingidos e falsos. Pessoas que fazem como os fariseus, querem aparecer. Esses dias eu estava olhando uma cena, e aí pessoas curtindo de todos os lados, um monte de gente orando nas praças, nas casas, na rua. E eu disse: meu Deus, está acontecendo, os fariseus estão por aí, acontecendo que nem no passado. A Bíblia diz que os fariseus oravam em praça pública, oravam para aparecer. E aí eu olhei um monte de gente no chão ajoelhado, chegou a me dar uns arrepios. Eu disse: meu Deus, os fariseus estão por aí. E gente curtindo, achando bonito, achando que tem que ser assim. Não tem que ser assim. Você tem que ir para o teu quarto e confessar tuas misérias diante de Deus, para que você receba o perdão e para que você não seja amaldiçoado por essa peste que está aí. Se fecha dentro do teu quarto e bate no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Vai te humilhar, vai te humilhar, vai te humilhar, não te exaltar. Vai se humilhar diante de Deus. Derrama as tuas lágrimas diante de Deus. Seja corajoso, seja corajosa diante de Deus. Pede perdão dos teus pecados. A única pessoa que tu pode mudar na face da terra é você mesmo. Você não muda ninguém, você muda só você. Só você tu pode mudar. Se humilhar. Se humilhar. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face de Deus, buscar a minha face, disse Deus, buscar a presença de Deus verdadeira e real, aquela que vai te mostrar os teus pecados, aquela que vai, a presença de Deus, ela vai te trazer o amor, ela vai te trazer a paz, ela vai te trazer o entendimento, ela vai trazer a sabedoria, ela vai te trazer a força, ela vai te trazer a luz, ela vai te trazer a saúde, ela vai trazer tudo. Buscar a minha face, buscar a minha presença. E aí sim você vai mudar os maus caminhos. Por último, você viu que é por último. Tem gente que acha que tem que mudar tudo para depois ir para a igreja. Não, tu vai para a igreja, depois tu vai mudar tudo, é o contrário. Mudar os maus caminhos é o último, é a última coisa. Primeiro se humilhar. Olha para os teus maus caminhos, te humilha. Bate no peito e diz: Senhor, tenho feito tanta coisa errada. Olha só, o que eu sou? É como eu disse, eu tenho feito isso todos os dias. Eu tenho olhado e procurado os meus pecados. O que eu estou fazendo errado? E aí eu começo a olhar, e quando eu não consigo enxergar os meus pecados, eu digo: Jesus, me mostra. O que tu queres que eu faça? Ontem mesmo eu dizia para Jesus, Jesus, me mostra então. O que eu estou fazendo de errado? Me mostra, eu quero saber. Eu não sei, Jesus. Eu dizia: eu não sei, Jesus, eu preciso saber o que eu estou fazendo de errado. Me mostra. Algumas coisas que eu estou vendo eu estou mudando, mas aquelas que eu não vejo, aquelas que eu não sei. E aí o Senhor me mostrava algumas coisas. E uma delas é a pregação. Eu estava fazendo uma pregação, Deus queria que eu pregasse de uma maneira dele, mais 100%, ele queria 100%, ele disse: tu tem entregado, mas não 100%, quando tu vai pregar.
Eu quero 100%, eu quero falar através de você. Eu quero exortar através de você. E daí hoje, isso foi ontem, muito de tarde. Daí hoje eu já vi a diferença. Hoje eu já vi a diferença, porque daí eu já vi. Eu fui na Bíblia de tarde procurar a palavra. Eu disse, Senhor, eu quero uma palavra diferente hoje. Eu quero agradar. Eu quero agradar eles. Eu quero agradar o povo. Eu quero falar uma palavra agradável. Eles estão precisando de uma palavra agradável, pensando eu, né? Eles estão precisando de uma palavra agradável. Uma palavra de esperança. Aí Deus disse, não, volta para lá. A esperança primeiro tem que ver a correção. Primeiro tem que ser a exortação. Sem exortação não tem esperança. Sem correção não tem esperança. Aí o Senhor me trazia para essa palavra e dizia, não, você vai pregar isso. Você vai pregar essa palavra. E você vai falar isso que está acontecendo, porque muitos gostariam de falar, mas eles estão calados. Eles estão com medo, eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo porque está morrendo pastor todos os dias. Hoje eu perguntava para o meu colega de trabalho, eu dizia assim, por que estão morrendo se eles são anjos? Deus mataria seus anjos? Será que Deus permitia que morressem seus anjos? Isaías 59, versículo 1 diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Olha só, mas as vossas iniquidades, eu vou dizer as nossas iniquidades faz divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Se ele não nos ouve, é porque algo está errado com nós, com a gente, com nós aqui. Se ele não ouve eu, é porque eu estou errado, não é Deus, não é a Bíblia. Não é os outros que estão errados, é eu que estou errado. Eu me lembro de madrugada. A minha esposa estava muito mal, estava tossindo, estava muito mal. E eu cheguei e orava a Deus, e eu dizia, Senhor, está escrito na tua palavra, em São João 15:7, diz assim, se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu disse também, está escrito em Isaías 59, esse que eu citei antes para vocês. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Eu disse, então, Jesus, eu quero que ela, pegando São João lá, 15:7, disse, eu quero que ela pare de tossir. Ela não parava. Daí eu voltei para Jesus e disse, Jesus, não aconteceu. E o Senhor disse, está escrito lá, o Senhor disse, tudo o que quiserdes, vos será feito. Se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Eu disse, eu quero que ela pare de tossir, mas ela não para. Não foi feito. Algo está errado. E o Senhor Jesus, vamos consertar aí o que está errado na minha vida, o que está errado. Aí eu fui. Daí eu fui de novo. E eu voltava e orava de novo e ela não parava. E aí eu voltava para Jesus de novo e disse, Jesus, ainda tem coisa errada aí, Jesus. Eu não me lembro, eu não sei. Me mostra o que está errado aí. E eu repeti isso mais ou menos umas 7, 8 vezes. Eu disse, Jesus, o Senhor me conhece, eu sou teimoso. Eu disse, eu vou passar a noite inteira aqui. Vou passar a noite inteira, não vou desistir enquanto ela não parar. E aí eu voltava para Jesus. E eu repeti mais ou menos umas 8 vezes. E aí ela parou de tossir. E aí ela dormiu. Eu disse, agora sim. Agora eu posso dormir tranquilo. Porque agora eu sei que o Senhor já está me ouvindo de novo. Já foi tirada a iniquidade. Já foi tirado o pecado. E agora eu estou em Jesus. E as palavras dele estão em mim. E agora eu posso dormir também. Aleluia. Quando nós estamos em paz, quando ele está em nós, é diferente. Nós sentimos algo especial. Nós sentimos algo sobrenatural na nossa vida. Algo que vem do trono de Deus na nossa vida, que nós não conseguimos explicar, que nós não conseguimos entender. Aí começa a rolar a lágrima dos nossos olhos. Aí começa uma emoção tão forte, uma vontade de morar no céu com Jesus. Aí começa a vir aquela parte sobrenatural, aquela parte divina, aquela parte eterna na nossa vida. Aí começa a vir a esperança. Aí começa a vir sobre as nossas vidas algo extraordinário, algo especial. Aí nós nos sentimos tranquilos, aí nós nos sentimos em paz. Aí nós sabemos que nós temos a natureza de Deus na nossa vida. Mas para isso nós temos que arrancar todo o mal que está dentro de nós. Para isso nós temos que se humilhar. Para isso nós temos que orar. Para isso nós temos que buscar a presença de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs,
Eu sei que tem muita gente aqui que ouviu esta noite, esta mensagem, e que até conhecem essas pessoas que eu citei aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Vamos orar por eles. Vamos orar porque o Senhor os perdoa. Eu oro pelo meu pastor, eu oro pelos pastores, eu oro pelos obreiros, eu amo os pastores. Eu amo os pregadores. Mas eu não quero que eles se percam. Não é por isso que eu vou deixar de falar a verdade. Não é por isso que eu vou deixar de falar a palavra de Deus. Não é por isso. Nós precisamos nos consertar enquanto é tempo. A volta de Jesus está bem próxima, tudo indica que está bem próxima. E nós não sabemos se agora com essa pandemia já não é o fim. Nós não sabemos se essa já não é o apocalipse que vai ser exterminado 1/3 das pessoas da face da terra. Então se é 1/3 que vai ser exterminado, vai ser bilhões de pessoas na terra que vão morrer. Então esteja preparado, esteja preparada, esteja vacinado com o Espírito Santo na tua vida. Esteja vacinado, esteja tranquilo, esteja nas mãos de Deus, seja para viver, seja para morrer. Esteja preparado, seja para o que for. Temos que ter esse propósito na nossa vida. Vivemos ou morremos, somos do Senhor. Esse tem que ser o nosso propósito. Esse tem que ser a nossa convicção de que o Senhor vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, é porque chegou a nossa hora. Mas nós temos que estar nas mãos de Deus. Então vamos orar pelos nossos pastores. Vamos orar por nossos líderes. Vamos orar para nossos obreiros. Vamos orar para que eles possam amolecer os seus corações. E que eles possam se humilhar. Para que eles possam ser perdoados. E a nossa igreja possa ser perdoada. O nosso povo possa ser poupado. Perdoado e poupado. Então vamos orar por eles. Não vamos amar eles de verdade. Aquele que ama é aquele que diz a verdade. Aquele que ama e fala. Isso eu posso falar aqui na rádio, porque eu já falei para eles. Por isso que eu disse, eu não estou falando nas costas de ninguém. Eu falei para eles já, tudo isso aí eu já falei para eles. Mas eu falei com carinho, com amor. Eu nunca me levantei contra o meu pastor. Eu nunca me levantei contra pastor nenhum. Eu nunca me levantei contra os ungidos do Senhor. Ao contrário, eu procurei alertá-los dos perigos que estão correndo, que está acontecendo. Eu procurei mostrar para eles aqueles erros que estão acontecendo na igreja. E, no entanto, alguns endureceram seus corações. Outros se curvaram, outros se humilharam, mas outros não. Então, Deus tem me dado a palavra exortativa. Eu nunca quis a palavra exortativa. Ao contrário, eu queria ser político. Ao contrário, eu queria ser aquele cara bem, aquela pessoa bem que agrada, que adula, né? Mas não, Deus colocou uma palavra exortativa na minha vida, no meu coração. Deus colocou a palavra exortativa para me fazer exatamente o contrário daquilo que eu queria. E eu cheguei e disse para Jesus, eu disse, Jesus, por ti eu desisto de qualquer coisa. Eu deixo dos meus projetos pelos teus projetos. Eu desisto da minha vida por ti, Jesus, se for necessário. Se o Senhor quiser a minha vida, eu entrego minha vida para ti, Senhor. Mas eu quero ver o povo consertado, eu quero ver o povo preparado para a tua volta, Jesus. Eu digo para Jesus todos os dias, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer aquilo que tu queres. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, seja ela que for. Seja para sofrer, seja para ser perseguido, como já fui. Seja para que for, Senhor. Eu disse, eu não sou melhor do que os profetas. Eu não sou melhor do que Elias, que foi perseguido ali. Eu não sou melhor do que aqueles profetas que foram perseguidos. Eu não sou melhor do que os discípulos que foram mortos. Eu não sou melhor do que eles, Senhor. Mas a verdade tem um preço. A justiça tem um preço. A justiça não é agradável. A sinceridade tem um preço nos dias que nós vivemos. Nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em tempos de pecado. Nós vivemos em tempos de bajulações, de palavras persuasivas. Nós vivemos no tempo de corrupção. Então hoje ser verdadeiro, ser autêntico, hoje é um problema para eles. Hoje é um problema para as instituições. Tu ser verdadeiro, tu ser autêntico. Hoje é um problema. Por isso que elas não te querem por perto, se você é honesto, se você é sincero. Mas já está escrito lá no Salmo 15, diz assim: Senhor, quem são cidadãos do céu? Quem habitará nos teus tabernáculos? Mas a primeira frase diz assim: aquele que fala verazmente segundo o seu coração.
anda em sinceridade, pratica a justiça. Olha só, fala verazmente segundo o seu coração. O que eu estou falando aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando verazmente segundo o meu coração. Praticando a justiça. Pratica a justiça, anda em sinceridade e pratica a justiça. Nós estamos aqui praticando a justiça. Nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus manda fazer. Justiça não é agradável. Justiça é aquilo que é ajustado. É aquilo que é justo. E muitas vezes isso não é muito agradável, não. Mas é justo. É a justiça. E a justiça de Deus está aí. Então, ouvintes, eu quero dizer para vocês que Deus te abençoe.